Seja bem-vindo ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Vamos entrar? Somos um lar assistencial com mais de 40 anos de trabalho e dedicação ao idoso e à criança. E aqui nós podemos chamar de lar. Temos um espaço de 35 mil metros com muito verde, sons de pássaros e muita vida. Mas é muito bom aqui, graças a Deus, muito bom. Se a gente viver nesse verde, nessa natureza, é uma coisa muito boa, né? Eu, por exemplo, levanto, tomo café, banho e dou umas caminhadas, tem uma academia aqui. Eles não deixam faltar nada pra gente. Aqui passamos 24 horas cuidando de nossa saúde, com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Aqui no lar é muito bom. As cuidadoras são excelentes. Aliás, tudinho, as pessoas daqui são muito boas. Estão sempre acolhendo a gente com muito amor, carinho. As cuidadoras cuidam muito bem da gente, né? E não descuidamos do bem-estar físico e mental, atendimento com psicólogos e biblioteca para leitura. E para quem pensa que ficamos só descansando, que nada! Temos muitas atividades, bingos, horta, basquete e festas. Temos um grande refeitório que serve 1.800 refeições diárias com supervisão de nutricionista e uma lavanderia que trabalha diariamente para entregar roupas limpinhas. Nós passeamos também. Vamos ao cinema, ao teatro, ao clube e não descuidamos do visual. Nossa creche atende crianças de 1 a 3 anos e 11 meses, com educação de qualidade e várias atividades. Temos um trabalho sério e transparente, prestando contas à sociedade. Todos fazem um trabalho com carinho e dedicação, mas para que tudo isso continue, precisamos de você. Seja um voluntário ou um doador para manter estas histórias de vida. Visite o nosso site e veja as formas de ajudar. Assim, você contribui para uma vida melhor de cada um dos nossos moradores. Ajude a manter esta obra de amor. Nós vamos, nesse instante, abrir nossos corações. Excelso Mestre Jesus, a nossa eterna gratidão pelas oportunidades que temos recebido. Esperamos, Mestre, que nós possamos ter um entendimento melhor daquilo que será falado para nós na noite de hoje. Que nós saiamos daqui com a perspectiva de melhora. Que todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados saiam daqui em condições melhores do que quando chegaram. Que nós possamos ser portadores de vibrações de muita paz aonde nós nos encontrarmos. É agradecido imensamente por esta casa que tem nos acolhido. Nós rogamos a Ti, Jesus, a toda a equipe espiritual desta casa, ao patrono Sebastião Márcio, e rogamos sobretudo a Deus, que é pela bondade dele que aqui nos encontramos, que nos permita iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos tendo mais uma vez o prazer de estar conosco o nosso irmão Elvésio, e ele vai dar continuidade na palestra anterior dele, falando sobre Alzheimer. Com a palavra, Elvésio. Muita paz para todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Hoje nós vamos falar a segunda parte do Alzheimer, à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Quando nós falamos à luz da doutrina espírita, na verdade nós estamos fazendo uma convocação. A literatura espírita é muito vasta. Tem muitas publicações antigas, tem publicações recentes e tem publicação saindo aí todos os meses. E compensa que nós tenhamos o cuidado para
na medida do possível, acessarmos essa literatura e retirarmos dela aquilo que nos interessa de momento e que vai sedimentando o nosso conhecimento. Por que nós estamos abordando neste introito esta parte? É porque imaginamos assim, os irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que participam aqui conosco, que estão presentes, e depois tem alguns que vão ouvir a gravação, eles ficam imaginando sobre o Alzheimer. É um conhecimento absoluto, ou seja, aquilo que nós vamos falar aqui é absoluto? Não é. Não é. Eu tenho de Sebastião Mártir mais de meio século. Alguns dos temas que lá atrás nós tratávamos aqui na mesa desta casa e hoje são temas tratados, às vezes nós encontramos enormes diferenças. Então, esse ensinamento que nós estamos vendo sobre o Alzheimer é absoluto? Não é. Ele é de acordo com a literatura momentânea, com aquilo que nós estamos acessando, mas é possível que com a evolução, com o passar do tempo, alguns conceitos novos cheguem. Isto é para que nós não fiquemos com dúvidas. O outro aspecto, existe uma ciência, que quem utiliza muito desta ciência é o campo do direito, que se chama hermenêutica. É uma ciência. Então, as publicações que estão no campo profissional do direito, elas se submetem às interpretações dos estudiosos, dos profissionais da área. E essas interpretações, quando a gente fala em interpretação, às vezes nós ficamos assim meio com dúvidas, mas cada um interpreta a seu modo. Não, é por isso que é ciência. Tem regras e tem começo, meio e fim. Dentro da doutrina espírita nós temos muitas coisas que nós interpretamos. Então o Alzheimer, à luz do espiritismo, ele, só para relembrar algumas coisas que foram ditas aqui da vez anterior, nós percebemos que o Alzheimer é uma doença da alma em razão daquilo que a literatura contém. É uma enfermidade da alma. Quando estávamos quase encerrando a nossa fala, nós fizemos um esclarecimento aqui que possivelmente muitos não vão se lembrar dos que estavam aqui na época, e é assim um esclarecimento importantíssimo. Nós dissemos assim, que quando o Alzheimer chega na vida da pessoa, normalmente depois dos 60 anos, dos 62, dos 63, dos 64, dos 65, em alguns casos, ele é tão forte que dá a impressão, estamos falando numa casa espírita para espíritas, que dá a impressão que prestem atenção aí, que é uma segunda encarnação em cima da primeira encarnação. Eu estou aqui, Elvésio, reencarnado, e de repente este espírito se afasta e dá lugar a um outro espírito. Seria esta segunda encarnação. Isso não é possível, não existe. Só é possível em reencarnar quando o corpo físico perece e o espírito se descola dele, porque quando nós nos preparamos para reencarnar, 2 corpos são preparados. O espírito reencarna com 2 corpos. Eu estou resumindo, a gente não vai entrar nesses detalhes não. Quais são os corpos? É este o corpo físico, eu estou reencarnando, eu vou ocupar um corpo físico. E também me acompanha na reencarnação e nos acompanham todos o perispírito, que é um corpo
com os órgãos que o corpo físico tem, funciona do mesmo jeitinho. Quando nós dormimos, eu ia falar à noite, mas tem gente que dorme de dia, né? Então, quando nós dormimos, o espírito não dorme, a alma não dorme, ela apenas sai deste corpo e pega o perispírito. Então, quando nós à noite saímos por aí nas atividades noturnas, nós saímos no perispírito. Então são dois corpos que nos acompanham na reencarnação. Isso é interessantíssimo. Aí nós estamos falando de uma encarnação em cima da outra. Não existe isso. É impossível que o Elvésio, que está aqui tomando conta deste corpo, de repente ele saia do seu corpo como num desencarne e venha um outro espírito e assuma. Não. A personalidade, ela vai ficar marcante daquele espírito até o seu desencarne. Todavia, entretanto, tem um aspecto aí que mesmo as pessoas que são do ramo, mesmo os médiuns, mesmo os dirigentes de grupos mediúnicos, às vezes se equivocam. Isso a respeito do Alzheimer. Como funciona isso? É que a mudança no enfermo é tão forte que é como se fosse uma outra pessoa ali, ou seja, um outro espírito ali. Isso é possível somente numa obsessão. É raro, raríssimo. E não é qualquer um que identifica, não. É possível numa obsessão. Esta obsessão tem nome especial, chama-se possessão. Quando vocês ouvirem falar de possessão, é esta obsessão, que o espírito que assume a dinâmica de dominar o psique do encarnado, ele é tão forte que ele se impõe. Até a voz é dele, o pensamento é dele, o espírito fica subjugado. Ele não se manifesta. Isso é possessão. Existe possessão? Sim. É uma obsessão um pouco mais rara, mas existe sim. Existem obsessões mais comuns, mas esta é um pouco mais rara. Esta sim pode ser confundida com Alzheimer. As pessoas às vezes em casa estão com uma pessoa enferma, imaginam que é uma possessão, que imaginam que é uma obsessão e não é. É o Alzheimer. Então é muito idêntico, porque a fala, os pensamentos e o desconhecimento do passado daquele espírito que está reencarnado é categórico. Bem, então nós estamos falando à luz da doutrina espírita como funciona isso. Nós, no encontro anterior, dissemos que todo mundo que estavam aí, aqueles que ouviram, o Alzheimer, ele tem origem na autoobsessão. O que é autoobsessão? É o arquivo que todos nós temos, no mínimo, cada um de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, carregamos conosco um arquivo de 40.000 anos, que é o período que nós nos entendemos por gente. O arquivo é integral, mas eu estou me limitando a apenas esse período que o ser humano já se entende como ser humano. Então nós temos dentro de nós 40.000 anos no nosso inconsciente. O Alzheimer sai daí. É um erro, é uma falha, é um equívoco que o espírito comete lá atrás, 800 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, e a evolução cobra, e esta gravação que está no inconsciente, ela sai lá do inconsciente, ela se descola do inconsciente e vem fazendo um estrago enorme na alma do indivíduo até chegar na vida atual. Por isso que parece
um segundo reencarne. Porque quem vem é o próprio espírito, mas não é na personalidade atual. Ele vem na personalidade de quando ele cometeu o equívoco. Ele foi o João, lá no ano 2000. Então o espírito continua o mesmo que está reencarnado, mas a lembrança, o que descola do inconsciente, vem e assume o corpo agora. Mas quem assume, vamos imaginar que o nome atual seja Manuel, mas quem assume é a lembrança daquela alma que é eterna, que tem 40 mil anos, mas é a lembrança que está no inconsciente lá atrás, quando ele foi o João. Por isso que muda tudo. Alguns pensam que é uma possessão porque muda a voz, muda o pensamento, mudam as atitudes. Então, para que não paire dúvidas, o Alzheimer, ele tem origem em nós mesmos, numa auto-obsessão, e é algum fato marcante de nossas existências passadas que sai por necessidade de ajuste. Ele precisa se ajustar. Isso chama-se lei do progresso, isso se chama evolução. É a cobrança da lei de Deus. Vai evoluir ou não vai? Então vem o Alzheimer. O grande drama nosso, quando estamos falando aqui de auto-obsessão, é que as famílias da pessoa enferma de Alzheimer, elas padecem, eu vou usar a palavra forte mesmo, elas padecem quase que no mesmo nível do paciente. Elas sofrem o problema do Alzheimer que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó está enfrentando, quase da mesma maneira. E aí nós ficamos imaginando, ora, se é um problema, é uma auto-obsessão, ou seja, o próprio indivíduo está trazendo lá do seu inconsciente uma lembrança e colocando essa lembrança à tona, na lucidez, mas a personalidade daquela pessoa é a mesma personalidade, porque o reencarne é um só, mas ele altera tudo, e a gente imagina até que é outra pessoa. Aí a família fica indagando, por quê? Não tem lógica a família sofrer. Não, é que quando a pessoa comete os seus deslizes, quando nós nos equivocamos nas nossas vidas, nós nunca fazemos, ou seja, os fatos não são isolados, não é só do indivíduo, nós sempre estamos juntos, são os grupos, e esses grupos, lá na frente, eles formam a família do enfermo, e vão sofrer também, não na mesma intensidade do paciente que está com Alzheimer, mas eles vão sofrer da mesma forma que lá atrás eles foram partícipes das atividades que não foram recomendáveis na época. É exatamente por isso que a família sofre juntos. Não tem jeito de ocorrer um isolamento, não. Então a auto-obsessão aí já está justificado, principalmente quando nós olhamos a família. Hoje, nós estamos agora às 8h10. Daqui 4 horas, nós estaremos no novo período de nossas vidas, que é o ano de 2025. Em razão disso, nós temos as festividades, as comemorações, as manifestações de apreço de cada um. Assim, olha, eu te desejo um 25 muito feliz, muito próspero. Este calendário terreno, ele funciona no planeta Terra. Ele é interessante, porque ele marca estes períodos para a alma. Eu estou reencarnado e vou, a cada período que esse calendário se apresenta, eu vou vivenciar isso aí. Então é um marco. No entanto, só é um marco, porque nós somos eternos. O Espírito eterno, nós estamos acabando de dizer sobre isso.
há 2000 anos eu cometi um delito. Este delito está comigo. Ele não se perdeu no tempo. Ele ainda é parte de mim. Por isso que ele reflete na vida do indivíduo num Alzheimer. Onde nós estamos querendo chegar? Nós estamos querendo chegar ao seguinte: para o ser humano, o calendário é marcante, porque, bem, em 2025 eu vou fazer... Eu estava comentando alguns momentos que por esse tempo de casa, em alguns instantes eu me envolvo num campo vibratório um pouco diferente e me emociono muito. Eu acho que a facilidade, a própria idade, ela vai mexendo com isso. Vocês vão ficar idosos também, vão ver como funciona. Nós ficamos com a sensibilidade um pouco mais aguçada e acabamos nos envolvendo numa atmosfera que é conhecida dos dois lados, e isso faz com que nós nos emocionemos. Mas nós estamos dizendo do calendário. Então o calendário terreno é um marco. Daqui um pouquinho tem as comemorações com a passagem do relógio, mas para a alma é só atenção aí, para a alma encarnada ou desencarnada no planeta Terra é só uma continuidade, nada mais do que isso, porque somos eternos e vamos em frente. E quando somos eternos, nós começamos a pensar sobre um monte de coisas. Sim. O planeta Terra está inserido no universo. O universo é uma obra de Deus. Então o planeta Terra é uma obra de Deus. O Brasil, que está no planeta Terra, é uma obra de Deus. Os outros países são obras de Deus. Se são obras de Deus, isso é interessantíssimo na análise que estamos fazendo hoje. Se são obras de Deus, nós estamos percebendo que existem leis imutáveis, que vão valendo para todos nós no planeta Terra. E são as leis de Deus, elas não mudam. Nós podemos até nem termos muitos cuidados com isso. Às vezes não temos mesmo não. Mas as leis, elas são feitas de forma que a sua validade seja generalizada. Para todos nós, a lei vale do mesmo jeito. Ela não tem alguém que chegue num fim de período e vá lá e revogue. A partir de hoje estou revogando a lei da caridade. A partir de hoje estou revogando a lei do amor. Não tem isso, não. Elas continuam. Então, quando nós olhamos no final de ano, como agora, de 24, e verificamos que o planeta Terra e que o próprio Brasil tem as suas dificuldades em todos os campos que nós estamos, basta ligar os canais de televisão, a gente vai verificar as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Nós ficamos assim meio assustados. Como é que funcionam essas coisas? Como é que Deus permite que a alma humana fique tão perdida? Porque nós estamos falando do Alzheimer, que é algo de 2000 anos, de 800 anos, de 500 anos, que está nos alcançando hoje. E aqui reprisando que o Alzheimer, assim como as enfermidades da alma, não são heranças que nós temos. Eu herdei isso do meu pai, da minha mãe, porque ele teve, porque ela teve. Eu estou herdando do meu avô. Não. As enfermidades da alma, elas são próprias. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Da família nós herdamos outras coisas.
Mas essas enfermidades nós não herdamos, não. Nós não herdamos de nós mesmos. Então as leis de Deus que estão em vigor são elas que permitem isso, que permitem com que hoje nós estejamos terminando o ano de 2024, continuando 2025, mas a palavra é essa mesmo, é só continuidade, nada mais do que isto. E falando sobre alguns temas que são dificílimos para nós. Enfermidade da alma, e o Alzheimer é uma dessas enfermidades. A esquizofrenia é outra enfermidade. A dupla personalidade ou a tripla personalidade também é uma outra personalidade da alma. O autismo é também uma personalidade, é uma enfermidade da alma. São personalidades que nós vivenciamos anteriormente e elas ficaram gravadas em nós. Não tem jeito de jogar fora, não tem jeito de dispensar. Elas são nossas e a lei de Deus funciona. É aí que nós queremos chegar. Então muitos estão pensando assim: puxa vida, então é complicado esse negócio, essas doenças da alma. É complicadíssimo. Porém, quando Deus legisla, Ele não legisla para criar para os seus filhos problemas, dificuldades, sofrimento. Não, é o contrário. As leis de Deus são todas elas no sentido de permitir que a alma humana, que está em processo de evolução e que é eterna, ela seja feliz. Que a alma humana tenha equilíbrio, tenha harmonia, viva em equilíbrio, vive em harmonia e se torne uma alma feliz. Esta palavra é interessante, felicidade. Nós estamos começando um período no calendário terreno e desejamos que todos sejam felizes. Olha, o 25 venha bem animado, venha bem cheio de alegrias. Nós desejamos essas felicidades para todos. E por ser fim de ano, e por ser o último dia e as últimas horas deste momento, eu vou usar a primeira pessoa aqui. Não uso não gosto não. Eu vou revelar para todos, doutor Nivaldo, eu vou revelar para todos, o doutor Nivaldo ficou curioso agora, as orelhas ficam em pé. Eu vou revelar a senha da felicidade. Eu sei que vocês estão curiosos. Senha da felicidade. Sim, quando eu falo senha da felicidade, é a senha que vai permitir que os equívocos cometidos no nosso pretérito sejam ajustados com a evolução e nós não tenhamos que enfrentar mais. Aliás, o planeta Terra já está chegando nesta fase, deixando a fase de expiação e provas para se tornar um planeta de regeneração. Planeta de regeneração significa um pouco mais feliz. Não é a plenitude da felicidade, mas é um pouco mais feliz. Então nós estamos nos encaminhando para daqui a alguns milênios respirarmos esta felicidade. Mas eu estou antecipando a senha hoje. Que senha é esta? Qual é a senha que vai permitir que nós não tenhamos que enfrentar o Alzheimer daqui 100 anos, numa outra experiência? Qual é a senha que vai permitir que nós não experimentemos uma depressão, uma esquizofrenia, mesmo nesta existência? E é uma senha que nós vamos gravá-la no coração. A gravação não é no cérebro, não. É interessante isso. A senha, o Dr. Nivaldo disse que hoje, como o passe vai ser rapidinho e ele está na direção aí e não tem o trabalho mediúnico a posteriori, nós podemos ficar à vontade aqui até meia-noite, que é quando as pessoas vão
festejar em casa, né? Nada disso não. Nem ele disse e nem nós vamos fazer isso. Mas eu sei que estão curiosos quando nós dissemos desta senha, e vocês vão se surpreender. A senha, grave aí, é a palavra perdão. A senha para a felicidade é a palavra perdão. Aí muitos falam, mas eu conheço isso, eu já estudei sobre o perdão muitas vezes, eu já li algumas obras sobre o perdão. É provável que sim. É provável que nós tenhamos estudado muito sobre isso. No entanto, nós estudamos de forma equivocada. E se estudamos de forma equivocada, nós conseguimos a apropriação do conhecimento, a aprendizagem de forma equivocada. Por quê? Eu chego para minha esposa e eu cometi um delito que a ofendeu e peço perdão. Você me perdoa? E ela vai dizer que sim, generosa, vai dizer que sim, eu te perdoo. No entanto, estávamos dizendo isso, no entanto, ninguém tem autoridade, prestem atenção nisso. Se nós dissemos que é uma senha importantíssima e que é a senha da felicidade, ninguém de nós, nenhuma alma humana carrega a competência, a autoridade para perdoar. Porque o perdão, ele tem que ser praticado por quem cometeu o delito. Então nós diríamos, tem que ser um auto-perdão. Quem vai me perdoar sou eu. Enquanto eu não me perdoar dos delitos que cometi e que ando cometendo, eu serei infeliz. A única alma que pode me perdoar sou eu. E aí, meus queridos companheiros, meus queridos irmãos, é um processo. É um processo. Se eu não me perdoo, nada feito. Ah, mas a minha vítima, isso é tão básico. Porque se fosse verdade que nós carregássemos conosco a competência para perdoar, o poder para perdoar o outro, a doutrina espírita estaria cometendo hoje uma das maiores falhas como doutrina. Por que é que os espíritas não vão para a porta das cadeias, dos tribunais, quando estão entrando aqueles que cometeram os delitos, para dizer assim: ô João, eu te perdoo, viu? E o João que nós estamos perdoando ali, ele tirou a vida no feminicídio da sua esposa, ele teve uma vida irregular antes de estar preso, com assaltos. Então o espírita, todos nós espíritas, teríamos que ficar na porta dos tribunais, na porta das cadeias, para dizer para os enfermos da alma, que são aqueles que estão ali para serem julgados pela lei humana, que nós estamos perdoando. Eu perdoo você, porque você matou a sua esposa, eu te perdoo. Qual é a competência que eu tenho? Não tenho. Qual é o poder que eu tenho para perdoar alguém? Nenhum. Então, a senha está colocada. Todos já viram aí que é uma senha que nós conhecemos, mas que é um processo dificílimo.
enquanto eu não me perdoar, enquanto eu não me livrar lá na palavra mágica, lá na consciência daquele fato, eu ainda me sujeitarei às enfermidades da alma. Eu tenho que me perdoar. Não é a vítima que tem que dizer, não, eu sou bonzinho, eu te perdoo. Esse poder não está na mão dele, nem dela, mas está na mão de quem cometeu o delito. Verificar aí o quanto nós estamos equivocados no planeta, o quanto nós estamos entendendo as coisas de forma equivocada, o quanto nas nossas interpretações, ora a hermenêutica presente aí, nós estamos tirando conclusões que são equivocadas. Eu não tenho como perdoar ninguém. Assim, mas o que é o perdão? Vamos mergulhar dentro de nós mesmos, em cima daquilo que conhecemos, e analisar o que é o perdão. O perdão é você está dizendo para você que a partir daquele momento você não tem mais na sua consciência nada te incomodando. E um terceiro, uma alma de terceiro, tem condição de fazer isso conosco? Não tem. Ela não tem acesso e nem poder e nem competência. Quem tem é só o dono do pedaço. Quem vai me perdoar sou eu mesmo. Eu posso pedir perdão para quem foi a minha vítima? Posso. O perdão que ela disser que está praticando vai me... Não vai tirar da minha consciência aquele delito que eu cometi, não. Ele só irá desaparecer num instante que esta alma que se conscientizar de que naquele determinado momento foi cometido um delito, e esse delito vai me acompanhar até o momento que eu me ajuste. Por isso que Deus legisla, porque por isso que Deus fez uma lei. Agora mesmo nós dissemos de algumas delas, mas uma das leis de Deus presente em nossas vidas chama-se evolução. É por isso que Deus permite que nós tenhamos um processo evolutivo, e esse processo evolutivo é de consciência, e eu só vou me perdoar quando me apropriar dessa situação de consciência, para que nada me incomode. Este é um assunto interessante, mas é um tema que é por mais estudado aí. Quem tem dúvida, corra atrás, pegue na literatura e vai ver como funciona o perdão. Nós queremos agradecer a gentileza, o carinho de todos, com esse desejo mesmo de que tenhamos todos aí um novo período em nossas vidas, recheado do bem, animado com as ações, com os fatos positivos e, sobretudo, no mínimo, aprendendo a exercitar esta senha da felicidade, que vai nos permitir chegar à felicidade plena daqui a alguns milênios. Não fiquemos desesperados quando se fala em milênios, não. É isso mesmo. Nós não temos condição ainda de fazermos mudança do dia para o outro. Por isso que um dia após o outro é importantíssimo. Nós vamos fazendo as mudanças, mas de forma paulatina, de forma tranquila, para que consigamos uma sedimentação excelente no amor. Mas o perdão continua sendo a senha. A nossa fala neste mês de janeiro, ela vai ser no dia 21 de janeiro, uma semana antes daquilo que nós temos de combinação, que é sempre a última terça de cada mês. Vai ser na penúltima, porque o aniversário do centro é dia 20. Aí nós fizemos uma combinação com o presidente da casa para falar no dia 20 sobre o Sebastião Marte. Mas serão todos bem-vindos, e nós teremos a chance de... Idoso, por natureza, gosta de falar do passado, então vão ter que ter paciência para ouvir estas coisas aí com insistência.
daquilo que já foi vivenciado aqui nessas paredes, dentro dessas paredes aqui, no vão destas paredes desta casa, nos dois campos, no campo espiritual e no campo material. Muito obrigado, desculpe por ter avançado um pouco, mas gravem aí, senha para a felicidade, perdão. Eu posso perdoar só a mim mesmo. Eu não tenho como perdoar alguém que eu imagino que me ofendeu. É impossível. Muita paz. Nós rogamos ao Mestre Jesus que os vossos prepostos possam estar nos assistindo e que nós possamos sair daqui com vibrações sadias de esperança no ano que se inicia, que nós não tenhamos vibrações negativas dentro de nós, não deixamos nos envolver pelo noticiário que sempre nos causa desânimo, que todos nós possamos ter realmente esperança, que todos nós sabemos que não estamos sós, estamos sempre sendo acompanhados por irmãos amigos que querem o melhor para nós. Esperamos, Jesus, que a sua paz seja constante no transcorrer deste ano a todos nós e que nós não tenhamos vontade de mudanças bruscas que não ocorrem, a natureza não dá salto, que nós sejamos capazes de ir caminhando para frente e para o alto. Agradecido imensamente por tudo que temos recebido, nós rogamos àqueles médicos da espiritualidade possam colocar nessas águas os medicamentos necessários ao refazimento do corpo físico e do espírito a cada um de nós. Que a paz do Cristo nos acompanhe hoje e no transcorrer de todo esse ano. Que assim seja, graças a Deus.